Boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui de novo com vocês. Para essa segunda aula, segundo encontro, a gente projetou uma discussão sobre tendências do sistema agroalimentar. Mas eu não quero fazer isso. Na verdade, eu quero apresentar para vocês uma interpretação sobre algumas tendências e talvez aquelas mais controvertidas. De maneira geral, quando as principais teorias sobre transformações, transições do sistema alimentar, elas tendem a apresentar um processo de padronização, de homogeneização avassalador do sistema alimentar, desde o processo de modernização da agricultura, de industrialização da agricultura. É como se a gente estivesse rumando todo mundo para um sistema alimentar que seria mais ou menos isso. Produção de commodities em larga escala, de um lado, associado com produção, com o consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados. Esse foi, de fato, o padrão alimentar industrial que emergiu no pós-guerra e que ganhou mais espaço ao longo dos últimos anos. Um dos autores que interpretou esse processo de industrialização, o Michael Pollan, apontou a emergência do que ele chamou de prato industrial, cuja grande resultado teria sido nos fazer cada vez mais cheios, entupidos, abarrotados de comida, mas não efetivamente satisfeitos, e satisfeitos desde as mais diversas dimensões da alimentação, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista cultural. Bem, um dos elementos principais da análise do Pollan foi o processo de industrialização da agricultura a partir do exemplo do milho. Ele mostra ao longo do seu livro como o milho, sobretudo nos Estados Unidos, se tornou o elemento principal não só de uma dieta industrializada, mas também o elemento principal de uma série de indústrias que foram transformando o modo como se fazia, se produziam os alimentos, mas também se produzia uma série de outras coisas, desde a borracha, a tinta, enfim, todos os elementos dos quais é possível ter o milho como matéria-prima. Bem, ao longo dessas análises, a maior parte dos dados demonstra, de fato, um processo de transição de uma dieta de cereais, raízes e tubérculos para uma dieta cada vez mais marcada pelo consumo de açúcares, leites e derivados e, sobretudo, carnes. Ou seja, um processo de transição nutricional em direção a, basicamente, uma dieta de proteína animal e açúcar. E a carne se tornou o grande vilão da história, por uma série de razões que a gente vai conversar, e sobretudo porque o consumo de carne aumentou expressivamente nos últimos anos, com vários países que tinham um consumo significativamente grande, todos esses países veem um crescimento da demanda por carne, mas uma boa parte deles longe do padrão americano, de 100 quilogramas de carne por habitante por ano. Agora, existe, de fato, uma tendência de crescimento que tem demandado do sistema alimentar uma oferta de proteína animal que a gente não sabe se o planeta é capaz de suportar. Bom, uma das respostas, ou digamos, a resposta industrializante a essa demanda tem sido o confinamento. Isso aqui são imagens de confinamento de animais nos Estados Unidos. Muitos veterinários lá e no Brasil acreditavam, e alguns ainda acreditam, que esse modelo é incontornável, que a gente vai, todo mundo, migrar para um modelo de produção de proteína animal confinada, por uma série de razões que tem a ver com ganho de produtividade, uso de recursos, etc. E esse é o maior confinamento que existe no Brasil, com capacidade para 75 mil animais, de um projeto que envolve uma série de investidores, áreas de diversas pessoas, inclusive de algumas das nossas duplas sertanejas. E esse é o maior confinamento que existe no mundo, com capacidade para 500 mil cabeças. Bom, quando a gente vê essas imagens, não é difícil ficar, pelo menos para mim, não é difícil ficar
um pouco assustado com os rumos que está tomando a produção animal, e simplesmente como um exemplo do processo de industrialização da agricultura e os efeitos que isso pode ter no consumo. Mas isso não é exatamente tão generalizado quanto a gente pode imaginar, e mais para frente, quando a Alessandra Matti apresentar a discussão sobre pecuária sustentável, a gente vai começar a nuançar um pouco essa imagem. Mas, bem, boa parte da literatura que trata desse processo de transição, de industrialização, de formação de um complexo agroindustrial no setor agroalimentar, tem sido atualmente associada à discussão sobre regimes alimentares. Então, nessa discussão de regimes alimentares, de maneira geral, tem uma interpretação de duas grandes rupturas, pelo menos. Uma ruptura que ocorreu lá nos anos 20, 30, que levou à mudança de um determinado regime, de um determinado modelo, baseado na plantation, no latifúndio, na exportação de commodities primárias, para um outro modelo chamado mercantil industrial, em que emerge esse complexo agroindustrial moderno associado à Revolução Verde e que tem impactos não só no modo de produzir, mas também nos modelos de consumo que se expressariam, portanto, nessa dieta ultraprocessada e industrializada. E uma segunda ruptura com a crise desse modelo mercantil e industrial, a partir dos anos 80, o que eu quero e ao longo dessa trajetória, um processo cada vez maior de concentração, especialização, padronização, homogeneização do setor agroalimentar. Bom, isso do lado das análises sobre o agroalimentar e da sociologia da agricultura. Quando a gente olha para uma outra literatura, que é a sociologia da alimentação e do consumo, parece que tem outra narrativa, que é uma narrativa que destaca a diversidade, a diferença, a heterogeneidade, a miscigenação, o modo como diferentes culturas se encontram no processo de globalização, que é um fator essencial para isso, e o encontro dessas culturas produz mais diversidade, e não padronização e não homogeneização. Então tem uma questão para ser resolvida que ok, ninguém está discutindo aqui que existe um processo de concentração, oligopolização da indústria alimentar, mas tem pelo menos um conjunto de pessoas que identifica nesses processos de transição uma crescente diversificação ou uma crescente heterogeneidade no sistema alimentar e não um processo de padronização. E é basicamente sobre isso que eu quero discutir com vocês. Bom, como é que pode existir crescente concentração do sistema agroalimentar e, ao mesmo tempo, a produção de diversidade? Esse livro do Jean-Pierre Poulin, que é um dos clássicos da sociologia da alimentação, traz justamente esse argumento. Olha, nunca antes a gente teve acesso a tal diversidade alimentar, o que é decorrente de um processo que ele chama de mestiçagem, difusão transcultural, um processo de diversificação de práticas, modos de consumo, produtos, etc. Agora, é verdade que quando a gente volta para a literatura sobre agricultura, existem alguns autores, e o Van der Ploeg, que foi citado semana passada, é um deles, que destacam que o processo de modernização da agricultura não criou padronização, não criou homogeneização. Justamente ao contrário, ele teria criado uma quantidade cada vez maior de estilos de agricultura diferenciados. Aqui no Brasil, que a gente tem, por uma questão política também, teria uma tendência entre criar um dualismo entre a agricultura familiar e agronegócio, ou agricultura familiar camponesa e agronegócio. Mas se a gente entrasse, como os próprios autores do nosso grupo trabalhou um tempo sobre isso, no seio desses próprios grupos sociais, dentro da agricultura familiar ou dentro do agronegócio, o que se identifica são distintas formas de fazer agricultura, distintos modelos, estilos de agricultura. Bem, só que essa literatura também criou seus próprios antagonismos, suas próprias dualidades, digamos assim. Foi recorrente, embora não estou aqui criticando diretamente o Van der Ploeg, mas foi recorrente nessa literatura criar uma oposição entre um modelo agroalimentar global e um local,
como se o primeiro fosse portador de todos os problemas do sistema agroalimentar, enquanto o local seria o portador de todas as virtudes, como se no local não existissem relações de exploração também, não existissem processos de degradação ambiental, enfim, uma série de problemas que geralmente se atribui ao âmbito global. Então, se criou esse mesmo tipo de problema, esse mesmo tipo de dualidade aqui, que também não nos ajuda muita coisa. Na verdade, eu gosto dessa frase do Mencken, porque ele vai dizer, olha, para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. E, de certo modo, tanto que a abordagem dos regimes produziu foi uma interpretação, a meu ver, simples, elegante, de como se deram essas grandes transformações no sistema agroalimentar, e eu não vou dizer completamente errada, mas com uma série de equívocos. Ao meu ver, a oposição entre dinâmicas globais e locais, aí sim, essa eu vou chamar logo de uma vez, que foi e continua sendo completamente errada. Bom, surgiram interpretações, e aqui eu começo a utilizar aqueles gráficos que todo mundo olha, ninguém entende, e por isso a gente acha que eles servem para alguma coisa. Talvez ele sirva. Aqui é uma interpretação sobre 3 níveis para analisar essas transições. O nível intermediário seria o nível tal do regime sociotécnico, que é onde estariam, digamos assim, o modelo dominante, hegemônico de produção e consumo alimentar. O nível aqui embaixo se chama de nicho tecnológico, onde apareceriam algumas alternativas para se contrapor ao hegemônico. Está ali a agroecologia, está ali todas as feiras livres, todos os sistemas ditos alternativos que tensionariam esse modelo dominante de produção, consumo, distribuição alimentar. Bom, aqui tem um primeiro problema que a gente nunca sabe exatamente qual é a diferença entre regime e nicho, quando que uma atividade já faz parte do regime, até quando ela vai ser nicho, como é que efetivamente se transforma esse regime, determinadas atividades ou elas ficam condenadas a ser eternamente um nicho, ou elas se convertem e passam a fazer parte do regime e não alteram nada, ou teriam que causar uma revolução no regime, e aí o regime mesmo deixaria de existir e se tornaria o próprio nicho. Enfim, tem uma série de complicações aqui. Sem falar no nível tal da paisagem, que seria as grandes macroestruturas do sistema econômico, político e social. Bem, no período mais recente, começou a aparecer uma discussão, e aqui de novo dialogando com o que foi dito semana passada, sobre justamente essa paisagem macroeconômica social. Porque a gente falava, quando olhava para essa figura aqui das transições, nesses 3 níveis, chamada perspectiva multinível, era como se a gente visse um regime sociotécnico coeso, coerente, hegemônico, onde tudo funciona numa lógica muito bem articulada. Por sua vez, os nichos como alternativas diversas que apontam para sentidos muito diferentes, e a tal da paisagem, em geral, nem se falava dela, ou simplesmente a gente chamava de capitalismo. E aí, bom, estava tudo resolvido. No período mais recente, uma série de autores resolveu dizer, não, espera aí, a gente tem que levar essa paisagem mais a sério. E aí, levar essa paisagem a sério significa dizer, olha, não, tem diversas variedades de capitalismo. O capitalismo não opera em toda parte do mesmo modo. E aí, a partir dessa discussão, que tem várias vertentes, vários embates, inclusive, aqui dentro, começaram a aparecer algumas ideias para complexificar um pouco esses modelos. Uma delas tem a ver com esse livro, chamado Mundos da Produção, do Michael Storper, que criou uma distinção entre produtos ditos genéricos ou especializados, padronizados ou especializados também. Basicamente tentando identificar diferentes modelos de produção sem cair nessa história dos níveis, o que é regime, o que é paisagem, o que é nicho e aonde cada um ia se colocar. Bom,
a gente usou um pouco disso em alguns trabalhos. Um em particular é esse aqui, em relação ao vinho, os diferentes mundos de produção do vinho. Desde os vinhos de mesa artesanais, o vinho de mesa industrial, os vinhos finos, mais industriais, mais artesanais, tentando identificar as diferentes lógicas com que operam cada um desses mundos de produção, digamos assim. Mais recentemente, um debate, basicamente na literatura francesa, também apontou para esses processos de diferenciação entre diferentes mundos ou modelos de produção e consumo agroalimentar. Nesse caso aqui classificado entre um modelo doméstico, proximidade, commodities, tradição, origem, naturalista, etc. Qual que é o argumento de todos esses autores? Que não dá para olhar para cada um desses modelos como se eles operassem segundo o mesmo tipo de lógica institucional, de lógica de acumulação e mesmo de valoração dos alimentos. Os alimentos são valorados de maneiras completamente distintas aqui. E isso retoma esse debate sobre, bom, ainda é capitalismo, mas são formas diferenciadas de capitalismo que operam de maneiras distintas. Bom, a partir disso eu quero trazer um pouco da abordagem que particularmente eu quero mobilizar para fazer meu argumento aqui, para construir meu argumento sobre como tem se dado essas transformações no sistema agroalimentar. A partir de 2 livros que publiquei junto com o colega da Unila, o Valdemar, e basicamente tentando analisar o sistema agroalimentar a partir dessa conjunção entre práticas, instituições e artefatos sociotécnicos. Bom, basicamente na perspectiva que essa tríade aí, ela pode ajudar a explicar como que se configuram diferentes lógicas de produção, de distribuição, de consumo, que para a gente conseguir entender, a gente tem que olhar elas a partir das suas configurações específicas. E ao longo dessa análise, que eu não vou também entrar em detalhes, a gente propõe que o processo de transição do sistema agroalimentar no Brasil envolveu basicamente um processo de complexificação daquilo que era, no começo do século XX, uma disputa e uma coexistência basicamente entre a lógica comercial da plantation, do latifúndio, e a lógica ou a ordem doméstica da produção camponesa, para lógicas cada vez mais diversificadas que operam com lógicas, que operam com dinâmicas institucionais e de acumulação distintas. Dessas 6 lógicas, financeira, comercial, industrial, estética, cívica e doméstica, como eu não tenho tempo para discutir tudo, eu quero me concentrar particularmente na financeira, que teria se tornado a ordem ou a lógica predominante a partir dos anos 80. Bom, de fato, os dados recentes sobre o processo de financiarização, ou basicamente sobre o ingresso de capital financeiro no setor agrícola, ele é muito significativo, principalmente agora em terras agrícolas, na aquisição de terras, mas também em alguns fundos de investimento que investem tanto em terras quanto no setor de processamento alimentar. Bem, por que isso? Bom, tem uma série de razões. Vamos por partes. Vários de vocês devem ter visto que, há não muito tempo atrás, a Bayer comprou a Monsanto, criando o maior grupo do setor de agrotóxicos e transgênicos. De fato, de 2014 para 2017, a gente já viu uma série de fusões e aquisições nesse setor específico, agrotóxicos e agroquímicos de maneira geral. A Bayer comprou a Monsanto, a DuPont se juntou com a Dow, a Chen China, que é uma estatal chinesa, comprou a Syngenta e agora está todo mundo esperando para ver quem vai comprar a BASF, porque a BASF ali sozinha provavelmente não sobrevive. Qual que é a questão aqui? Há um processo de hipercompetição nesse mercado, mas que eu posso estender para o setor agroalimentar como um todo, que torna absolutamente impossível para essas grandes companhias se manterem apenas com recursos próprios. E elas têm corrido ao mercado financeiro
para se capitalizarem, para aguentar o processo de hipercompetição nesses mercados. Se a gente pega os 6 principais fundos de investimento que operam no setor agroalimentar hoje, e a participação deles no capital de cada uma dessas empresas, e aqui ainda antes da Bayer comprar a Monsanto, a gente já nota, por exemplo, que no caso da Monsanto, 6 fundos de investimento controlavam 24% do capital das ações da Monsanto. 33% no caso da DuPont. E esse processo tem se intensificado de maneira muito rápida, com essas empresas sendo cada vez mais controladas por fundos e não por grupos corporativos industriais, agroindustriais, digamos assim. No Brasil, a principal expressão disso é um fundo chamado 3G Capital, que controla a Burger King, a Heise, a Kraft Heinz Company e algumas marcas de restaurantes e a Embev. Esse fundo, na verdade, ele é o maior fundo de investimento brasileiro. Seus principais acionistas, dentre os seus 5 principais acionistas, tem 3 que estão também entre os 5 mais ricos do Brasil, o Jorge Lehmann, o Marcel Telles e o Carlos Sucupira. E esse fundo foi responsável pela criação, primeiro, pela fusão que levou à criação da AB InBev, que é a maior companhia de cervejas do mundo, pela fusão da Burger King com a Tim Hortons e a Popeyes, que levou para a formação da 3ª maior cadeia de restaurantes do mundo, e para a criação da Kraft Heinz, com a aquisição da Heinz, que levou à formação do 5º maior conglomerado do setor de processamento. Em 2017, a 3G Capital fez uma tentativa de comprar a Unilever por 143 bilhões, de modo que a junção Kraft Heinz Unilever criaria, seguramente, se não a 2º ou 3º maior conglomerado do mundo. A Unilever não aceitou, e, bom, por enquanto, ninguém sabe qual vai ser o próximo investimento da 3G Capital. Esse processo também está muito intensificado no setor de supermercados. Não sei se vocês sabem, mas em termos de rendimento anual, o Walmart é a maior companhia do mundo, maior que as companhias de energia da China, maior que as petroleiras. Enfim, isso mostra um pouco do peso do setor agroindustrial e aqui do setor alimentar, mas no fundo nós estamos falando do peso de um setor financeiro que viu no setor alimentar uma alternativa para ganhos cada vez maiores e mais rápidos, mas também para perdas. Esse fundo aqui, o Power Shares DB, ele era administrado, ele foi fundado pelo Banco da Alemanha, Deutsche Bank, e depois, em 2014, foi repassado por um grupo de investidores privados. Se a gente olhar os ganhos e perdas desse fundo ao longo dos anos, a gente vê a volatilidade que esse capital financeiro tem enfrentado no setor agroalimentar. O caso da JBS, conhecido por todos aqui no Brasil, é emblemático. Quando veio a crise, tudo bem que tem um fator político, mas sempre tem um fator político, a gente nunca está falando só de economia. Em maio de 2017, as ações da JBS caíram 31% em um dia. A mesma coisa com a BRF. Em 5 de março de 2018, as ações despencaram 20% em um dia. Tudo isso para trazer à tona essa dimensão da instabilidade, da volatilidade que a gente foi submetido pela incorporação da lógica financeira no setor agroalimentar. Esses fundos aqui são, na verdade, é uma parte dos fundos que controla JBS, Marfrig e Minerva, que são os 3 grandes abatedores frigoríficos, processamento de carne, que a gente tem no Brasil. Note-se uma série de bancos e, obviamente, por trás desses bancos, há investidores privados e corporativos colocando recursos nos fundos de investimento. Vocês devem ter visto também que agora, em junho, o nosso presidente recebeu uma carta de fundos que somam 3,7 trilhões
dizendo, olha, ou vocês param o desmatamento, controlam o desmatamento, ou a gente retira o recurso dos nossos fundos de investimento das empresas brasileiras. Bom, isso tem um impacto considerável, ainda mais para quem está menos interessado com recurso natural do que com recurso financeiro, como parece ser o caso do governo. Por que esses fundos fizeram isso? Bem, não vamos ser ingênuos, a maior parte deles está pensando, obviamente, a ampla maioria deles está pensando em ganho econômico, mas a verdade é que eles têm que responder a dinâmicas de consumo que têm a ver com uma crescente preocupação com o impacto das práticas agrícolas sobre mudança climática e sobre recursos naturais de maneira mais ampla. Então, por toda parte, isso não é novidade que eu estou falando, por toda parte aparece essa dimensão do impacto que a prática agrícola tem para o modo de vida urbano. E nós estamos falando basicamente de um sistema agroalimentar em sociedades cada vez mais urbanizadas. Então, essa distinção, por mais que o governo brasileiro e alguns empresários brasileiros façam de tudo para dizer que ela não faz sentido, a verdade é que, tirando alguns casos, tirando o Brasil, e na verdade é uma parte do Brasil, no mundo todo, não há retorno nessa discussão. A questão ambiental veio para ficar e está influenciando as dinâmicas de consumo em toda parte. Alguém vai me dizer, tudo bem, mas isso aqui é a Bela Gil, isso aqui não é científico, agora tem essa coisa que tem que mostrar que é científico. Tudo bem? Peguem, então, essas imagens da Amazônia e associem com a recente reportagem publicada na Science, aliás, um estudo publicado na Science de pesquisadores brasileiros, mostrando que uma parcela significativa da carne brasileira está associada a desmatamento, o que causou todo esse alvoroço recente no setor privado e dentro do governo com relação à tal da imagem do Brasil. Bom, então, vamos para as alternativas. Tá aqui. Eu aposto que uma boa parte de vocês adoraria que a agroecologia fosse a alternativa que viria em relação a tudo isso. Mas deixa eu apresentar outras alternativas. Eu também gostaria, aliás. Começando por essa, Sustainable Food Policy Alliance, Aliança por Políticas Alimentares Sustentáveis, um logotipo que parece do Programa de Alimentação Escolar. Na verdade, essa aliança envolve essas empresas, que, como diz ali em cima, elas estão muito preocupadas com melhorar a vida das pessoas e proteger o planeta. Danone, Mars, Unilever e Nestlé. Tem essa outra aliança. Essas empresas, eu aposto que vocês não ouviram falar tanto delas, talvez nunca viram elas. Na verdade, essas empresas apontam como uma alternativa para o problema que a gente acabou de tocar, isso aqui. Isso aqui é carne produzida em laboratório, a partir de manejo genético de um pedacinho de carne extraído de um animal vivo, colocado num meio de cultura que vai se reproduzindo até gerar a carne do futuro, responsável por controlar, por reduzir a degradação ambiental, vai reduzir a pobreza, vai melhorar o bem-estar animal, afinal nenhum animal mais vai ser morto, e vai melhorar a saúde humana, porque, obviamente, com isso a gente vai selecionar só carne sem gordura. Adeus para aquele que quiser comer uma picanha gorda, porque provavelmente não vai conseguir achar. No Brasil, o principal difusor desse tipo de alternativas se chama The Good Food Institute, que na verdade não é só no Brasil, mas ele atua aqui no Brasil também. E que coloca o seu produto, essa carne de laboratório, como uma alternativa justamente para os problemas gerados por esse modelo, regime dominante de produção e consumo alimentar. Essa outra empresa, Mosa Meat, também vem nessa mesma pegada, destacando saúde, preservação ambiental e uma vaquinha feliz olhando para um hambúrguer que não foi feito a partir da irmã dela. Bom, quando que esse negócio aqui se torna sério? Na verdade, ainda não se tornou muito. A maior parte das iniciativas nesse tipo de produção alimentar, elas são
em laboratórios, são experimentais, mas quando a gente vê fundos como o fundo administrado pelo Bill Gates ou a Cargill colocando bilhões em investimento nesse tipo de iniciativa, a gente para pensar um pouco no que isso vai representar no futuro. Inclusive, se vocês puderem, eu adoraria que vocês ajudassem o Elcio, que é um orientando, que está estudando isso, se vocês puderem responder o questionário dele sobre percepções dos consumidores brasileiros em relação a esse tipo de carne. Logo que agora eu já induzi, eu acho, as respostas. Mas, enfim, eu acho que ele vai gostar mesmo assim. E tem essa alternativa. Mas essa aqui não é carne, ou melhor, é carne sim, chamam de carne. Isso aqui é plant-based, ou seja, carne feita a partir de vegetais. Tem toda uma discussão se pode chamar de carne ou não. A questão é que veio sendo chamado de carne, de salsicha. A Beyond Meat, que é a maior em termos mundiais, acabou de chegar no Brasil, embora desembarcou com um preço bem salgado. 227 gramas de um hambúrguer da Beyond Meat está a R$65. Agora, 230 gramas de hambúrguer da Futuro Burger, que é da Fazenda do Futuro, que é brasileira, custa R$15,90. E, muito provavelmente, os preços vão despencar nos próximos anos, como uma alternativa para o consumo de carne. Bom, quem controla isso? De novo, no caso da Beyond Meat, uma boa parte, a proteína vegetal utilizada pela Beyond Meat vem da Puris, e a Puris é uma empresa que tem investimentos da Cargill. Obviamente, a Cargill está interessada no uso da soja para a produção desse tipo de hambúrguer. A Marfrig, que também já lançou o seu, e a Marfrig é a maior produtora de hambúrgueres do mundo, está associada com a ADM e com a Burger King. Inclusive, se vocês forem em Porto Alegre ou vários outros lugares do Brasil, na Burger King, vocês podem comer esse hambúrguer. Eu ainda não fiz isso, mas há opiniões controversas sobre se ele é ou não é igual à carne. Depois vocês podem comentar. E, por fim, tem a estratégia da Seara, que também já se associou a uma das grandes, se associou à JBS, que também está entrando nesse ramo. E aí as inovações não param, desde camarão feito de vegetais a frango, enfim. Bom, agora, a grande verdade é que isso aqui não é para vegetariano e não é para vegano. Isso aqui... Essas são alternativas alimentares porque a gente chama de climatarianos ou nutricondríacos. Os climatarianos são aqueles que estão comendo cada vez mais preocupados com o meio ambiente. Os nutricondríacos são aqueles que estão, digamos assim, depois de um Dia dos Pais, que comeram aquela churrascada, eles acham que vão morrer por algum problema cardíaco, então eles vão passar o resto da semana comendo carne vegetal. Bom, detalhe, no Brasil, 14% concorda, segundo o levantamento do IBGE, concorda que é vegetariano. Tem 30 milhões de brasileiros que não comem carne. É muita gente. E esse público é mais do que suficiente para dar um boom nesse mercado. E vários deles, a maioria deles, na verdade, afirmariam que consumiriam mais se os produtos tivessem a mesma qualidade ou o mesmo preço dos produtos de origem animal. Bem, voltando à nossa ordem financeira. A questão é que esses investimentos em carne vegetal ou em carne de laboratório, que tem por trás grandes empresas, também tem por trás dessas grandes empresas fundos de investimento, bancos interessados com, obviamente, de novo, o lucro potencial dessas iniciativas. Ou seja, há um processo, então, de financiarização em toda parte, não tem como escapar. E aí a Nancy Fraser, que é uma analista marxista desses processos, ela tem apontado para o setor financeiro como o setor dominante do sistema agroalimentar e, na verdade, da economia. A questão, bom, não tem muita dúvida que o setor financeiro se tornou o setor dominante. A questão, no entanto,
e aqui é uma apresentação só pelos fascinados com Star Trek, a questão é se essa é a última fronteira do capitalismo. Existia uma discussão nos anos 80 sobre, na verdade ela é muito antes, muito anterior, está lá nos clássicos do capitalismo, do capitalismo, Lenin, Rosa Luxemburgo, enfim, sobre internacionalização do capitalismo, sobre imperialismo. Bom, na medida em que o capitalismo se tornaria global, seria o momento da sua crise, porque não teria mais como expandir, não teria mais como utilizar os mecanismos convencionais de expansão. Bom, a questão é, a financiarização vai ser a última fronteira desse processo, ou será que a gente tem que olhar com mais calma para o próprio processo de financiarização? Vejamos algumas coisas. Recentemente, o Instituto Liberal aqui no Brasil defendeu que a alternativa para salvar a Amazônia é privatizar tudo. O problema da Amazônia é o fato de que não tem propriedade privada, o governo não consegue controlar, por isso o governo regula demais a mineração, regula demais a produção, e o fato de regular demais faz com que as empresas utilizem de práticas ilegais. Portanto, se liberar logo, se privatizar, regulamentar e, sobretudo, se a gente puder buscar o capital financeiro que quer investir nisso, não teria mais problema na Amazônia. Bom, pelo menos é isso que está escrito ali embaixo. Bom, aí eu volto no Karl Polanyi, que o Sérgio já citou e que trouxe algumas discussões na semana passada. O Polanyi, em um dos seus trabalhos, ele diz que a vitória do fascismo, dos movimentos na Alemanha e na Itália, a vitória do fascismo se tornou praticamente inevitável pela obstrução que os liberais fizeram a qualquer reforma envolvendo planejamento, regulação ou controle. E aí o Polanyi, nesse livro, que é o principal dele, ele vai dizer, olha, terra ou natureza, trabalho, as pessoas, os alimentos e mesmo o dinheiro são mercadorias fictícias. Elas não são mercadorias por sua natureza. E o Polanyi, com isso, trouxe uma discussão que foi muito presente para o GEPAD nos últimos anos, sobre mercantilização. Ele vai dizer, olha, existe um processo de mercantilização que é tornar mercadorias coisas que, na sua essência, não são mercadorias, e existe um movimento de reação a isso. Existem os tais contramovimentos. Bom, eu também posso pensar isso em relação à financiarização. Existe um processo de financiarização que é tornar ativo financeiro absolutamente qualquer prática, qualquer bem, incluindo as próprias pessoas, mas existem processos de contraposição a esse processo de financiarização. A diferença, e aí de novo dialogando com o que foi discutido semana passada, é que para o Polanyi, essa reação ela não é exatamente uma reação de classe, como é Marx, uma classe reagindo ao poder, ao controle exercido pela outra classe, a classe que detém os meios de produção. Polanyi diz, não, esses contramovimentos, eles são civilizacionais, eles mobilizam o conjunto da sociedade ou amplos setores da sociedade que reagem a esse processo de tornar mercadoria ou de financiarizar absolutamente qualquer coisa. Os chamados contramovimentos polanianos. Não quer dizer que não existam classes, não quer dizer que classes não são importantes, mas quer dizer que as reações, elas são reações muito mais amplas, muito mais diversas. Bom, quais reações? Reações que envolvem o próprio mercado financeiro. Recentemente, eu fiquei super contente de saber que alguns estudantes aqui da URSS criaram um aplicativo para pagamento nas feiras livres de Porto Alegre, que não cobra taxa dos agricultores e também não cobra, até onde eu sei, dos consumidores, criando uma nova alternativa financeira. E é isso, de certo modo, que questiona a própria que opera a financiarização. Seguinte, durante 20 anos a gente se esforçou para mostrar que a mercantilização não se dava de uma forma única e que existem processos de construção social dos mercados. Pois
existem novos processos de financiarização emergindo como alternativa àquilo que a gente considera como sendo o grande mecanismo de financiarização. Só que isso requer alianças muito diversas. E aqui a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável é um dos exemplos em que o GEPAD está inserido, que tem pensado um pouco em como construir essas alternativas inovadoras, digamos assim, em relação aos modos de produção e consumo. Só tem um problema. Como é que faz para unir? Essa aqui é uma foto do penúltimo encontro da Rede Ecovida, em que a Rede Ecovida fez uma churrascada tradicional com apoio do Slow Food, que é um movimento que apoia a comida tradicional. Gente, como é que a gente leva um vegano ali agora? Como é que faz uma coalizão ampla quando os princípios, as alternativas, elas também são muito diversas? Recentemente, eu, o Maicon e alguns alunos, alguns estudantes, a gente fez uma pesquisa sobre restaurantes veganos e consumidores veganos em Porto Alegre. É super interessante porque o consumo de alimentos orgânicos pelos veganos é muito alto. E, sobretudo, aqueles que se declaram como veganos, eles consomem diariamente. 58% consomem alimento orgânico diariamente. Ou seja, existe um potencial enorme de diálogo entre novos movimentos contra movimentos alternativos no sistema alimentar. E é isso também que a ação coletiva Comida de Verdade, que eu acredito que a Potira vai discutir com vocês mais para frente, tem buscado fazer justamente em identificar essas alternativas emergentes no setor agroalimentar. Bom, uma das coisas que está sendo discutido que aconteceu, o que acontece com o sistema agroalimentar com o coronavírus, com a pandemia. Então, tem toda uma discussão, bom, qual é o nível de mudança, ou de ruptura, ou de transição que a pandemia acarreta em relação às práticas que a gente vivenciou até agora. Voltando àquele modelo inicial, que eu disse que eu não consigo explicar todas as ordens, a ideia é basicamente o seguinte: houve a expansão de uma ordem financeira, que se consolidou como uma principal forma de lógica de produção, consumo, distribuição de alimentos. Mas outras alternativas também emergiram. A questão é como é que a gente identifica os mecanismos de transição em direção a sistemas alimentares mais sustentáveis. É óbvio que a ordem financeira, ou essa lógica financeira, ela vai se fortalecer nos próximos anos, décadas. Agora, qual é a possibilidade, por exemplo, da gente excluir o que eu chamo aqui de uma ordem comercial, que na verdade seria uma ordem pré-capitalista? O que seria essa ordem comercial? Aquela que prevaleceu antes do processo de industrialização da agricultura e que era marcado por um forte processo de degradação ambiental espoliador, práticas de trabalho que remetem a formas de escravidão contemporânea, extrativismo, neoextrativismo do modo mais predatório possível. Ou seja, qual é a possibilidade de se constituir alianças e fortalecer alianças, movimentos contra movimentos que possam, pelo menos, excluir essa parcela mais predatória do agronegócio e das nossas formas de produção e consumo. E, ao mesmo tempo, fortalecer o que eu estou chamando de uma ordem cívica, que seria essa ordem onde, ao invés dessa dinâmica em vermelho aqui, financeira, passa a prevalecer processos de transição agroecológica, comércio solidário e justo, reconexão entre produtores e consumidores, democracia alimentar, segurança alimentar, incentivo às feiras livres, etc. O debate que a gente tem proposto nessa discussão sobre transição para sistemas alimentares sustentáveis, portanto, é esse. Primeiro, olhar para processos de transição. Se a gente fala em transição para sistemas alimentares sustentáveis, as discussões sobre rupturas, elas têm que ser consideradas com um pouco mais de cuidado, talvez. Aquelas rupturas que as abordagens em termos de regimes alimentares
consideram de uma maneira talvez muito estáticas ou muito simplificadas, na verdade, deveriam ser analisadas historicamente como longos processos de transição. Nem o que aconteceu nos anos 30, que todo mundo tem uma leitura histórica de uma enorme ruptura, se deu exatamente num período de tempo tão curto. Entre a crise do complexo rural brasileiro, da fazenda, do latifúndio, e a emergência da agricultura moderna, tem mais de meio século de transição. Bom, agora também é necessário pensar nesses processos de transição que são lentos, demorados, complicados. E as perguntas que ficam são as seguintes: quais práticas devem ser incentivadas? Se a gente pensar em políticas públicas, talvez a grande questão até agora a gente pensou, talvez, eu acho que corretamente, em qual é o público, qual é o setor, qual é o grupo social que a gente deveria apoiar visando esses processos de transição. Eu acho que a gente continua, ainda tem que pensar desse modo, mas tem que pensar cada vez mais em, além de grupos sociais, quais são as práticas, as instituições, ou seja, as regras, as normas e os artefatos, os dispositivos que devem ser apoiados do ponto de vista da ação pública. E, a partir disso, quais coalizões são capazes de promover esses contramovimentos, se utilizando dessas práticas, dessas inovações em termos institucionais, de artefatos e dispositivos. Gente, era isso para tentar, enfim, colocar um pouco de controvérsia, um pouco mais de controvérsia no nosso debate.